Deputado Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, termina os trabalhos agora, encerrando esta sessão. Foram votadas algumas medidas provisórias e agora os dois últimos itens votados foram urgências para que projetos possam ser votados já mais rapidamente, pulando aquelas fases das comissões e já possam vir para o plenário. A gente observou que não houve entendimento para que esses projetos, no mérito, no que eles prevêem, sejam já votados, então por isso eu não vou nem detalhar muito para você sobre esses projetos, as urgências estão aprovadas e logo os deputados devem tratar sobre essas votações. Sobre o que os deputados votaram aqui, ficou concluída a medida provisória 973 de 2020, que dispensa as empresas instaladas, melhor dizendo, em zonas de processamento de exportação, de cumprir agora em 2020 o requisito legal de ter pelo menos 80% da receita bruta atrelada a vendas ao exterior. As EPEs, as zonas de processamento de exportação, são áreas de livre comércio com o exterior, onde são instaladas empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados com outros países. As empresas das EPS têm tratamento tributário, cambial e administrativo diferenciado. E os incentivos para as indústrias instaladas nelas são assegurados por até 20 anos. Antes, os deputados também aprovaram aqui a medida provisória 982 de 2020, que permite que a poupança social digital utilizada para receber o auxílio emergencial de R$600 possa também ser utilizada para o depósito de outros benefícios sociais do governo federal, por exemplo, o abono salarial, os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em várias modalidades, e também os saques que foram, ou os benefícios que foram criados por causa da pandemia da Covid-19. Antes ainda teve uma outra MP, que trata de socorro financeiro para... Aliás, nesse caso nem foi medida provisória, foi um projeto de lei que os deputados já tinham votado, foi ao Senado, o Senado fez modificações por lá e voltou. É um projeto que trata de incentivos para os esportistas e também para empresas na área de esportes, para poder socorrer também com auxílio financeiro, 1 bilhão e 600 milhões de reais, por causa da pandemia da Covid-19, que afetou, obviamente, também o setor de esportes. E ainda teve um outro projeto aprovado que vai para sanção, como esse outro que eu estava dizendo para você, no caso dos esportes, da ajuda para o setor esportivo, também vai para sanção o projeto de lei que trata do novo Código de Trânsito Brasileiro. Mas sobre esse assunto a gente vai já com a Sandra Amaral, que tem mais detalhes para a gente. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças está o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos. Eu converso agora com o relator do projeto, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão. Deputado, boa noite. Como é que ficou essa questão da Carteira Nacional de Habilitação? Esses 10 anos valem para as pessoas até os 50 anos. Depois disso existem outros prazos, não é isso? É isso. Nós tivemos hoje a aprovação final desse texto após passar pelo Senado Federal e retornar à Câmara dos Deputados. Hoje saímos com um novo Código de Trânsito aprovado e segue para a sanção presidencial. É importante ressaltar a iniciativa do governo, do Executivo, em enviar um projeto de lei, trazer esse debate para o Congresso Nacional. Em 20 anos isso não acontecia, que é o tempo que já tem mais de 20 anos esse código, o código anterior. Só que essa proposta que chegou ao Legislativo foi amplamente criticada e o Parlamento exerceu o seu papel de, através do diálogo, através do debate, realizando as audiências públicas, construindo um substitutivo, nós melhoramos bastante e tivemos avanços significativos e saímos com um código muito melhor para toda a população brasileira. Nesse ponto da CNH, tivemos muitos avanços, dentre os quais essa validade da CNH, que no projeto original queria se valer de 10 em 10 anos até os 70 anos. Nós não achamos que isso era razoável e aprovamos no nosso substitutivo. O Senado Federal referendou e ficou de forma escalonada, onde a validade da CNH, a partir de agora, será até os 50 anos, a renovação será de 10 em 10 anos. E após os 50 até os 70, continuaria de 5 em 5 e dos 70 em diante de 3 em 3. Então tivemos muitos avanços, dentre eles essa questão da CNH. Teve também com relação ao transporte de bebida alcoólica, né? Teve modificação em relação a esse transporte.
Sim, quanto a essa questão do transporte de bebida alcoólica, foi uma emenda que o Senado Federal colocou lá, quando o texto foi votado lá no Senado, proibindo esse transporte de bebida alcoólica aberta dentro do veículo. Nós não acatamos essa emenda porque entendemos que não tem relação direta com o consumo pelo condutor. Essa bebida pode estar sendo consumida por outro passageiro ou pode estar apenas aberta dentro do carro e não achamos correto multar, tornar uma infração essa atitude. Então, o que é proibido é o condutor fazer a ingestão de álcool e estar na direção. Então, por isso, nós não acatamos essa emenda. Então, fora isso, o Senado fez algumas outras alterações. Das 12 emendas que veio do Senado, nós acatamos 8 delas e rejeitamos 4. Dentre as 8, a mais importante, que é importante destacar aqui, é uma que torna mais rígido a punição para aqueles motoristas que tiverem envolvidos em acidente e forem comprovados que usaram o uso de bebida alcoólica, tiverem embriagados ou uso de drogas ou entorpecentes, drogas psicoativas, esses motoristas de terem sua punição mais rígida no caso de prisão. Porque o que a gente viu e foi um pedido da sociedade mesmo, porque a gente vê muitos casos onde os motoristas se envolvem em acidente embriagado e acabam às vezes tirando a vida e no dia seguinte estão soltos por uma pena ser possível trocar essa pena, substituição dessa pena. Enfim, então isso foi um avanço importante que veio do Senado Federal que nós acatamos no texto final que seguiu para a sanção presidencial. Com relação à cadeirinha, está mantida também multa para quem o pai condutor, mãe condutora que não mantiver a cadeirinha para o filho menor. Isso, outro avanço importante já do nosso substitutivo da Câmara foi que nós retomamos a questão da multa para aquele que não usar a cadeirinha, esse instrumento que é muito importante para a segurança das crianças no trânsito. Então, além disso, nós tivemos muitos avanços na questão da pontuação, que nós ampliamos de 20 para 40 pontos, mas somente para os condutores que não cometerem infrações gravíssimas. Criamos uma regra de escalonamento desse limite de pontos. Nós criamos o Cadastro Nacional Positivo de Condutores. Nós também voltamos à questão do exame toxicológico, que é uma lei nova que tem efetividade, que os números mostram a redução de acidentes nas rodovias. Inclusive os Estados Unidos, essa semana, chegou a informação que começou também a adotar esse exame toxicológico de larga escala para os caminhoneiros de rodovias. Além disso, também criamos as escolas públicas do trânsito para as crianças e jovens terem contato e conhecerem as regras e a legislação desde cedo, porque essas crianças, esses jovens serão os condutores do amanhã e se o trânsito, a direção não for utilizada de forma responsável, com cuidado, ela pode se tornar uma arma e tirar a vida de si ou do próximo no trânsito. Então, enfim, foram várias alterações que acredito saímos com um novo código bem melhor para toda a sociedade brasileira. Ok, deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. E esse projeto de lei, ele segue agora para a sanção presidencial. Carlos Oliveira. Muito obrigado, Sandra, pelas informações. Lembrando que esse tema e o da ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, foram dois temas um pouco fora do que tem sido votado nesse período de pandemia, porque a ação do Congresso, a ação da Câmara e do Senado nesse período tem se focado majoritariamente na questão do enfrentamento à pandemia de Covid-19. A gente voltando para esse assunto da pandemia, foi aprovado, como eu disse para você, um socorro financeiro também para o setor de esportes. Vários setores estão sendo atendidos e o setor de esportes, como os outros da economia, também teve problema, e aí há essa ação do governo e do Congresso para poder, nesse caso, também tentar ajudar e socorrer esse setor. A Sandra também vai ter mais informações para a gente agora sobre essa votação. Os deputados também aprovaram hoje um socorro financeiro para o esporte. Entre as medidas está um auxílio emergencial para os atletas e para atletas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, do Novo do Rio de Janeiro, e com o deputado José Nelto, do
Podemos de Goiás. Deputado, boa noite. O Novo foi contra esse projeto, por quê, deputado? Boa noite. A gente foi contra desde o início, quando passou pela primeira vez na Câmara. Primeiro que a gente tem o seguinte, olha, todo mundo realmente tem necessidade de alguma ajuda nesse momento de pandemia. Mas por que dar um auxílio para os atletas e não tentar pensar qual é a área da população, qual o setor que realmente precisa disso? O auxílio não foi dado porque teve um estudo da economia ou de outros setores e entenderam que esse era o setor que mais necessitava. Foi dado porque o esporte, os atletas, têm representatividade aqui na Câmara. E é assim que vive o Congresso Nacional, infelizmente. Aquele que tem voz, aquele que tem representatividade aqui dentro, ele consegue auxílios. Vale para o esporte, vale para a cultura também, que a gente aprovou um auxílio para a cultura. Claro que a gente entende que as pessoas estão com necessidade por conta da pandemia, mas realmente são esses os setores, são essas as pessoas que mais estão sofrendo, e o dinheiro a gente sabe que não nasce em árvore. Quem paga por isso, geralmente, é a população mais pobre, porque a tributação no Brasil ela é regressiva, ou seja, quem paga mais tributo proporcionalmente é o mais pobre. Então, o brasileiro mais pobre está pagando subsídio para atleta, independente se ele necessita ou não desse auxílio. Mas felizmente a gente conseguiu tirar um jabuti que permitiu usar o dinheiro das lotéricas, que seria para ajudar o esporte, para pagar por dívidas que dirigentes de associações, de clubes deixaram. Ou seja, seria um estímulo para má gestão e até mesmo para corrupção. Mas esse foi um destaque do Novo que suprimiu isso do texto, impedindo isso. Agora, deputado José Neto, o senhor concorda com o projeto, acha que é necessário que o esporte tenha esse auxílio? É verdade, eu concordo com o projeto, até porque o Congresso Nacional, ele socorreu todos os setores da sociedade. Primeiro, com o auxílio emergencial, que o presidente da República queria de R$200, e nós votamos para R$600, elevando para R$600, que salvou a economia do Brasil. É bom a gente deixar bem claro para a sociedade, quando você pega dinheiro ou do governo, ou tira dinheiro dos mais ricos, das grandes fortunas, e distribui com a classe social menos favorecida do Brasil, a economia gira. O dinheiro vai para o supermercado, vai para a farmácia, vai para a padaria, a dona Maria reforma a sua casa, o pedreiro trabalha, o servente pedreiro trabalha, e os atletas também são seres humanos que precisam do auxílio do governo nesse momento de pandemia. Tanto os atletas e também ex-atletas, porque todos são seres humanos e precisam do socorro justamente do governo nesse momento de pandemia. Também como o setor artístico, cultural, que passa por muita dificuldade no nosso país. Deputado Paulo, qual seria então o setor, o Novo tem um estudo sobre quais setores da sociedade que precisariam de um auxílio emergencial nesse momento? Não, só deixar claro um ponto que o deputado José Neto falou, o auxílio emergencial foi para todos. Foi inclusive para os atletas, foi para o esporte, foi para a cultura. O que a gente está falando aqui é um auxílio para aqueles que não tinham direito de receber o auxílio emergencial. Porque do jeito que a gente está falando, parece que os atletas ficaram de fora do auxílio emergencial. Isso é mentira, não é verdade. Os atletas que tinham a característica da população mais pobre do Brasil, que teve direito ao auxílio emergencial, também tiveram direito, não foi exclusão. Então, não é que falar de setor, não tem setor, tem que sim pensar quem são as pessoas mais pobres no Brasil e que não estão conseguindo ter seu sustento agora por conta da pandemia. Inclusive, a prorrogação do auxílio emergencial, ela tem que ser revisada, tem que ser discutida. Por quê? A gente sabe que parte da economia voltou, o dinheiro não nasce em árvore, e quem paga essa conta, a gente está aumentando o endividamento público. Seria muito bonito, seria muito legal a gente aumentar, dar auxílio para todo mundo, dar dinheiro para todo mundo. Se eu pudesse dar R$10 mil por pessoa, seria lindo. Mas pode? Não pode, porque isso vai quebrar o país, e quem vai pagar essa conta é a população, seja sem serviço público, seja pagando essa dívida que vai ficar para a população. E a gente contribuiu mais uma vez aprovando esse projeto para os atletas, uma conta que vai ser para o mais pobre, seja atleta ou seja não atleta, mas é o mais pobre que vai pagar por aqueles de qualquer setor que não teriam direito a esse auxílio e que a gente aprovou agora só para o atleta que está acima daquela camada mais pobre que já recebeu o auxílio emergencial. Okay. Deputado, o senhor concorda? Não, eu discordo do deputado, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado, eu também zelo pelo dinheiro dos pagadores de impostos do nosso país. É preciso, nesse debate agora, o Congresso Nacional ter a coragem de debater, discutir
e aprovar uma reforma tributária, que é hoje a grande esperança para desburocratizar o Brasil, para que a economia possa crescer, abrir a nossa economia e começando pelo setor dos banqueiros. O Brasil tem hoje uma reserva de mercado, um cartel de bancos que não permite que outros bancos venham para o Brasil. E é preciso que dê segurança jurídica nessas reformas, porque quando você abre a economia do sistema financeiro, o que acontece? Nós iremos receber bancos, instituições financeiras de todo o planeta, e aí sim o dinheiro vai gerar na construção civil, na microindústria, na pequena indústria, na grande indústria, e o juro vai baratear. Hoje nós pagamos os juros mais altos do planeta, tanto no cartão de crédito como no cheque especial. E também, quando eu falo na reforma tributária, o Brasil tem que ter a coragem, o Congresso Nacional, de cobrar mais impostos de quem ganha mais. Essa conta não pode ficar para a classe média e nem para os miseráveis. Esta é a realidade. E dentro das reformas, eu falo da reforma também administrativa. Quer dizer, o governo é muito pesado, o governo é obeso. A reforma administrativa, que nós do Partido Podemos defendemos, seria um corte linear de todos os orçamentos do Congresso Nacional, de todo o Poder Legislativo Estadual, das câmaras de vereadores, extinguindo aí o salário de vice-prefeito. Então são tantas reformas que a gente pode fazer que nada vai abalar o serviço público brasileiro. Dando um exemplo, hoje o governo pode tranquilamente, o Congresso Nacional, cortar 30% do orçamento do STF, que não vai mudar, o STF não vai paralisar, pelo contrário, vai trabalhar melhor ainda, agora com o home office ainda, e também dos tribunais de justiça, Ministério Público, tribunais de contas. Há uma gastança exageradamente. Então, nós hoje miramos em duas reformas, para sobrar dinheiro, para melhorar a economia brasileira e fazer justiça social, reforma tributária e reforma administrativa. Ok, deputado, muito obrigada pela entrevista, agradeço também ao deputado Paulo Ganimi, e é com você, Carlos Oliveira. Muito obrigado, Sandra, por mais essas informações, ouvindo os deputados, debatendo os assuntos que foram votados hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Dia com muitos trabalhos, né? Muitos projetos já concluídos, 2 indo para a sanção, inclusive esse que a Sandra estava falando, esse de auxílio para o setor de esportes, e também teve a questão do novo Código de Trânsito Brasileiro, que agora novas regras, portanto logo o presidente pode sancionar ou vetar alguma parte. Você vai ter todas as informações sempre aqui com a gente também, no caso da sanção, do veto, enfim, e se for vetado alguma parte, o Congresso também vai deliberar sobre os vetos, se concorda com o veto do presidente, se eventualmente ele fizer, e se não concordam, podem derrubar os vetos, enfim. Bom, se você quiser ter mais informações sobre tudo que é votado aqui, uma sugestão que eu te dou, vale a pena acompanhar o site câmara.leg.br/notícias. Tem todos os detalhes de tudo que foi votado. Além disso, você pode acompanhar também todos os projetos, tudo que já foi votado sobre Covid, de enfrentamento ao coronavírus, o que já foi sancionado, o que está aqui na Câmara, o que foi para o Senado. Então, vale a pena para você acompanhar de perto o que os seus representantes têm feito do ponto de vista de enfrentamento ao coronavírus, nesse momento tão difícil que o mundo inteiro está enfrentando. A gente agradece a sua audiência, você que esteve conosco na Rádio Câmara, também na TV Câmara e na grande rede mundial de computadores, na internet, que a gente sempre disponibiliza todas as transmissões para você, para facilitar cada vez mais o seu acesso. E isso, com certeza, é parte da transparência do Poder Legislativo, para você ver, de fato, o que seus representantes têm feito no dia a dia. Bom, muito boa noite e até a próxima.